Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Rubens Gomes. O meu canal é destinado a esclarecer tudo sobre nutrição, treinamento e bodybuilding em geral. Hoje eu vou tratar de um assunto que talvez possa ter gerado dúvidas na sua cabeça em algum momento quando você for montar seu treino. O que será que é melhor? Peso livre, máquina, cabo? Eu vou tentar conduzir você num pensamento rápido e esclarecedor no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Nada melhor do que começar pelo que normalmente é mais eficiente, correto? Então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho para vocês o porquê que peso livre tem essa fama de ser um pouco melhor. Para você entender, peso livre é tudo que tem movimentação no plano tridimensional. Então halteres, barras com anilhas e até os kettlebells são considerados pesos livres. Por isso eles são chamados de básicos, não porque eles são simples, mas porque eles aumentam a motricidade, a propriocepção, fazendo com que você trabalhe e gere uma coordenação intermuscular muito maior. Eles são também normalmente os mais eficientes para aumentar a força. Haja visto que por você movimentar um volume de músculos muito maior, você consegue também produzir muito mais força num determinado movimento. São excelentes e muito eficientes também na construção de massa magra geral, porque por trabalhar uma quantidade maior de músculos, você também aumenta muito vertiginosamente sua força, fazendo com que a agressão naquele tecido que você está trabalhando seja muito mais eficiente. Então, a melhor forma de você incluir exercícios com pesos livres na sua série de treinamento seriam na abertura, exatamente pela complexidade e dificuldade motora de se executar os movimentos. Mas calma, apesar dele ser um movimento de alta habilidade motora, ele também é o melhor para quem está começando a treinar. Aquela pessoa que vem do zero para a academia, ela deveria ser inserida no primeiro momento em exercícios com carga livre. Calma que eu sei que tem muita divergência nisso. É muito melhor você estimular a motricidade gestual no começo do treinamento, para quem está começando, quem é um iniciante, fazendo movimentos, mesmo que por mais difíceis que sejam, trabalhem uma grande quantidade de tecido muscular no mesmo momento. Isso vai fazer com que você aumente sua propriocepção e a coordenação intermuscular. Então é importante, nem que seja apenas para efeito de aquecimento, você usar movimentos como supino, levantamento terra e agachamento, mesmo para alunos iniciantes. E os pesos livres ainda são formidáveis para trabalhos funcionais. Se você trabalha, por exemplo, na musculação, não para estética, mas sim para a performance de algum exercício ou de alguma modalidade que você pratica, os pesos livres normalmente são os preferidos para você trabalhar também cargas dinâmicas. E para finalizar, é importante dizer que você só é realmente um aluno avançado em musculação quando você domina com habilidade exercícios básicos, ou seja, quando seu levantamento terra, seu agachamento, seu supino estão com boa execução, com boa produção da força e sustentação da energia ao longo da série sem perda de habilidade motora. Máquinas articuladas, guiadas, convergentes, não importa como você chame. Máquinas normalmente são equipamentos que têm um deslocamento pré-definido pela sua alavanca, pelo seu braço, tem uma direção, um movimento todo linear. Pensando na morfologia do seu músculo, esse deslocamento linear faz com que você trabalhe um feixe de fibras um pouco mais restrito do que quando você trabalha com cargas livres, que geram uma acomodação de todo o sistema periférico daquela musculatura que está trabalhando no momento, fazendo com que você tenha uma estabilização do movimento. Isso não é necessário nos movimentos articulados, uma vez que você só precisa imprimir força na direção do deslocamento daquela máquina em questão. Essas máquinas necessitam de mínima habilidade motora. O que isso quer dizer? O nível de complexidade dessas máquinas normalmente não existe, fazendo com que ela tenha muita aceitação de início dentro de uma academia. Então é muito comum você ver as pessoas serem levadas a máquinas articuladas que faz com que o movimento seja linear. Isso faz com que a aderência do indivíduo no exercício seja um pouco mais fácil. Ele sai perdendo um pouco pela motricidade, pela propriocepção, mas ele ganha muito com a facilidade de se adequar naquilo mais facilmente, e isso faz com que ele preserve um pouco a articulação, coisa e tal, quando ele não pode ter um trabalho um pouco mais assistido por um personal trainer e tal. Então não é errado começar a trabalhar um iniciante numa máquina,
mas não é também o melhor que você pode fazer por ele. Ele é ideal, ao meu ver, para quem está voltando a treinar, aquele cara que já tem alguma habilidade com o treinamento que ficou parado muito tempo. Por quê? Esse cara tem uma produção de força já muito maior do que um iniciante, um cara que nunca treinou. E uma vez que ele volte ao treinamento, o sistema neuromuscular dele vai ter uma ativação muito maior, muito mais rápida do que os tendões e os ligamentos. Se você coloca esse cara diretamente nos pesos livres, a chance dele ter uma lesão por excesso de produção de força e falta de amparo de tecido mole é muito grande. Então é legal você voltar com o indivíduo em máquinas articulares, por exemplo. Isso vai fazer com que ele consiga imprimir a força dele, mas até pela falta de congruência, né? Porque ele tem uma limitação do deslocamento de final e de começo, você consegue ter um pouco mais de segurança para quem está voltando a treinar. Pensando no quesito aumento de força, ele tem uma média produção do aumento da capacidade de se gerar força. E isso porque, exatamente por isolar um pouco os movimentos periféricos, sinergistas que vão fazer o movimento, ele acaba fazendo com que esse trabalho fique muito restrito para um grupamento muscular só. São alternativas sensacionais para movimentos isoladores, quando você quer trabalhar aquele músculo em questão com o mínimo de esforço da musculatura sinergista. E por isso, são perfeitos para você colocar no meio do seu treinamento. Claro que tudo que eu estou falando aqui não é uma regra fechada, tá? Você pode muito bem abrir um treinamento, um exercício em máquina, mas não é o mais usual. O comum é que você comece pelos exercícios básicos, como eu falei anteriormente, e depois passe para esses exercícios que são um pouco mais isoladores. Fica mais fácil de você impor força naquele feixe em específico que você está trabalhando, utilizando o recurso das máquinas. Cabos, polias, roldanas, como vocês podem ver, né? Tem muita variação hoje em academia trazido por meio dos cabos. Bom, qual a diferença de cabo para máquina e peso livre? Muitas pessoas consideram os cabos também como pesos livres, porque eles também possibilitam movimentos tridimensionais. Ou seja, apesar de ter um vetor de força, que é o cabo tracionando você para trás, você consegue colocar alguma mobilidade articular, reproduzir quase que 100% o movimento que um peso livre faz. Porém, toda vez que você determina que não tem apenas a gravidade agindo contra essa tensão muscular, já não é um exercício mais livre, porque ele não gera o mesmo nível de recrutamento que, por exemplo, um supino, um levantamento terra, um agachamento fariam por você. Eles têm média instabilidade. Isso porque, diferentemente dos cabos, eles não têm um eixo pré-definido de deslocamento. Eles têm apenas um vetor tracionando você contra ele. Os cabos têm uma pequena correlação na evolução de força geral. Isso porque, apesar deles também gerarem um pouco de propriocepção local, gerando estabilização de músculos sinergistas, eles não conseguem impor a mesma capacidade de produção de força, porque as alavancas, os eixos, são pré-definidos ali pela tensão do cabo. Então você não consegue recrutar fibra muscular na mesma intensidade do que peso livres fariam por você. Porém, os cabos têm uma excelente e positiva ação nas contrações de pico. Isso porque, diferentemente dos pesos livres, onde o vetor muda de acordo com o deslocamento da barra, você consegue uma tensão constante em quase todas as fases do movimento, ficando cada vez mais difícil à medida que você estende o membro em questão. Então, contrações de pico feitos com cabos normalmente geram um efeito excelente na sua musculatura. E ele é excelente para o fechamento das séries, na minha opinião. De novo, você pode abrir uma série com exercício em cabo sem o menor problema. Porém, numa construção tradicional de treinamento, você deveria começar com pesos livres, máquinas articuladas e, por final, os cabos e as polias. Isso porque esse aspecto da contração de pico e da tensão constante pode ser favorável no momento em que você já não tem mais tanta força muscular assim para produzir. Os cabos ainda têm uma correlação muito grande com movimentos funcionais, assim como os pesos livres. A possibilidade de você trabalhar em planos tridimensionais acaba facilitando para que, se você é lutador ou participa de alguma outra modalidade que usa a musculação como meio de preparação, de reproduzir gestos muito mais próximos do que você faz na sua modalidade raiz. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo de hoje, as dicas sobre como separar o seu treinamento utilizando de peso livre, máquina e cabo. Compartilhe esse vídeo se você quer que também amigos seus vejam e tirem essas dúvidas para construir o treinamento deles. Se você não é inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva, compartilhe para o máximo de pessoas possível para que a nossa mensagem chegue para um montão de gente. Meu nome é Rubens Gomes, eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal para vocês. Falou!